Obrigado, dona Maurícia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem, como já foi dito pela dona Maurícia, a gente vai estar contando um pouco da nossa história. Para falar desta palestra, hoje é o último dia, a gente teve ontem, fizemos 2 sessões. Contamos aqui um pouco da minha história, instruindo os alunos, falando para eles de como usar o sofrimento para o bem e não para o mal. E a temática que eu quero usar hoje para falar com vocês, neste bate-papo, é exatamente isso. Eu quero falar com vocês e mostrar para vocês de como vocês podem usar o sofrimento de cada um para poder, para o bem, usar isso que melhora para vocês. Bem, como esse é o último dia, eu quero aqui render os agradecimentos aos meus amigos que ajudaram a gente, Lohane, Maria Eduarda, Rauan, Alexander, todos eles estiveram aqui e ajudaram a gente, colaboraram para que esse evento pudesse ser feito. Agradecer a eles, a supervisão da escola, Dona Maurícia, Dona Cláudia, Dona Patrícia. A todos vocês, meus agradecimentos. Bem, vamos lá. Eu quero falar com vocês a respeito de superação, a respeito de superar as lacunas da vida, sabe? Uma coisa que vocês irão aprender mais cedo ou mais tarde na vida de vocês, nessa caminhada, algo que vocês vão aprender. Nessa vida, as coisas não virão até vocês de mão beijada ou com facilidades. É muito pelo contrário. As coisas serão vocês que terão que buscar. Vocês aqui, já que vocês são mais velhos, cada um de vocês aqui tem um sonho. Cada um de vocês aqui tem um plano de vida, uma expectativa. Vocês sonham alto, sonham, porque a vida é feita de expectativa e esperança. Porque se eu viver hoje sem a esperança de acordar amanhã, eu não vivo, eu sobrevivo. Então, cada um de vocês tem um sonho de poder... Alguns de vocês querem se formar em advocacia, ser advogado, outros policiais. Outros de vocês querem ser... Deixa eu pensar aqui no serviço bom. Jogador de Free Fire, muitos de vocês querem. Enfim, seja qual for o sonho de cada um de vocês, nessa vida, teu sonho não vai até você. Você terá que ir até ele. Assim que é a vida. E algo que eu vou dizer, nesse trajeto, nesse caminho, onde vocês terão que ir até os seus sonhos, infelizmente, terão algumas lacunas. Infelizmente, terão alguns momentos ruins, alguns perrengues. Vai ter hora na sua vida que você vai pensar em desistir. Vai ter momentos na sua vida que você vai querer parar, que você não vai suportar. Aquele dia, sabe, que você quer desanimar, parar, chega, para mim basta. Hoje eu quero falar para você que você nunca, escute isso, nunca você deve cruzar os braços perante o seu problema. Jamais cruze os braços. Afinal, o homem mais importante da história do mundo morreu com seus braços abertos. Supere isso. Supere o problema. Quando vier o problema, qual é o certo a fazer? Quando vier as dificuldades, os problemas, assim dizer. O que eu faço? Cruzo os braços ou, quer saber, desisto? Não. Sabe o que você faz? Sacode a poeira. Levanta para cima e vamos embora para frente. A vida não para. Seus sonhos não serão realizados se você parar com qualquer pedra que sobrevir na sua vida. Eu quero falar a respeito um pouco da minha história. E eu quero pegar esse gatilho, já que eu estou falando de sonhos, falar algo para vocês. Cada um de vocês aqui hoje fazem algo nessa escola que eu sonho em fazer. É um sonho meu. Infelizmente eu não posso. Cada um de vocês chegam todos os dias nessa escola, sentam, vê o professor passando algo no quadro, olha para o caderno e escreve. Eu não posso fazer isso, porque eu sou deficiente visual e aluno de inclusão. Eu não posso, mas eu sonho em fazer isso. É um sonho meu. Aí talvez algum de vocês pergunte, nossa, mas ele fala isso porque ele não sabe o tanto que é chato ficar copiando 4 horas durante um dia inteiro. Na verdade, eu sei sim.
Eu não nasci deficiente visual. Eu era um menino normal, com total visão. Ali tem fotos de como eu era normalmente. 2 fotos ali, depois se vocês quiserem ver. Eu era normal, um menino brincalhão, com expectativas de vida. Fazia várias e várias coisas na escola. Alguns aqui dentro dessa escola me conheceram antes de eu perder a visão. Um aluno normal. Porém, por ironia do destino, a vida veio dar um baque em mim. E quando eu tinha por volta de mais ou menos meus 8 para 9 anos de idade, em um dia, na minha casa, eu estava bem. No outro dia, em janeiro de 2014, eu comecei a ter crises convulsivas na sala da minha casa. Eu fui levado às pressas para o pronto-socorro local aqui da cidade. Aqui eles conseguem, enfim, controlar essa crise convulsiva, conseguem melhorar o meu quadro parcialmente e eu vou embora para casa de novo. Eu fico em casa e menos de uma semana depois, eu tenho outra crise convulsiva. Então, nisso eu sou levado para São Sebastião do Paraíso, na Santa Casa. Lá, eu fico 25 dias internado. A gente dá entrada, eu com a minha família. Não sabíamos que íamos ficar aquele tempo. Muito menos sabíamos o que havia pela frente, o que a gente ia esperar. Eram 25 dias de grande pressão, de grande amargura, de grande angústia para mim e para minha família. A gente dá entrada, começam assim os exames. Exame aqui, exame lá. Várias e várias baterias de exame para tentar descobrir o que eu tinha, o porquê daquelas crises convulsivas. De repente começam os exames, tira sangue, eletro, tomografia. Ali tem um dos eletros, uma das tomografias que eu fiz, da cabeça, lá em São Sebastião do Paraíso. De repente os dias se passam, as semanas se passam, exame aqui, exame lá. Nessas idas e vindas, os médicos começam a fazer pré-diagnósticos. O que é um pré-diagnóstico? Um pré-diagnóstico é, os médicos avaliavam os exames e falavam assim, pode ser isso que ele tem. Mas também pode ser aquilo outro. Mas quem sabe não é aquilo. E a cada pré-diagnóstico como este, se iniciava um tratamento. Falaram que eu tinha tumor cerebral, iniciava tratamento. Falaram que eu tinha solitária, iniciava o tratamento. Isso não foi uma vez, nem duas, tampouco 3 vezes. Isso foram várias e várias vezes. Nessas idas e vindas, eu acabei ficando debilitado, fui perdendo peso, ficando raquítico. Por conta das dores de cabeça que eu tinha, comecei a perder a fome. Me lembro uma ocasião que eu fiquei cerca de 4 dias sem comer nada, apenas à base de soro. Nisso eu fui ficando raquítico e debilitado. Os dias se passam, as semanas se passam, até que enfim, um dia, os médicos chegaram até meu pai e até minha mãe e falaram assim, no corredor do hospital, pai, mãe, despede do teu filho, fala tudo que você nunca falou para ele. Passa o máximo de tempo que você puder com ele. Porque para o seu filho é apenas uma questão de tempo para ele morrer. Bem dizer, sentenciado à morte pela medicina, bem dizer, largado ao leão para morrer, e eu ali, naquela situação. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, claramente com todo respeito a quem não acredita. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu acredito que existe um Deus. E algo importante a dizer, nessa caminhada, nesses momentos onde eu estava internado, algo que eu aprendi a nunca perder é a esperança. Porque a esperança, eu aprendi que a esperança é a última que morre. Nunca perdi a esperança, nunca perdi a fé em Deus, nunca parei de acreditar e também nunca parei de crer. E eu acredito que isso foi a base para a gente conseguir uma transferência para o hospital de HC Campos, de Ribeirão Preto. Eu sou transferido
de Paraíso para Ribeirão. Esse hospital todo mundo aqui eu acredito que deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar. Eu sou transferido. Ali eu vou passar 6 meses internado. Começou os exames tudo de novo. Sabe a esperança que a gente tinha perdido lá em Paraíso? Nós perdemos as esperanças. Porém, quando a gente foi para Ribeirão Preto, a gente ressurgiu em nós a esperança, porque aquele hospital é um hospital enorme, com muitos recursos, vários médicos dentro do Brasil, fora, vários médicos. Então a esperança fluiu tudo de novo. Nós ficamos esperançosos de novo. Começou de novo, exame atrás de exame. Tomografia, ressonância, tira sangue, vem para cá, vai para lá, exame aqui, exame lá. Tudo de novo. Até que um dia, uma doutora chega lá no quartinho onde eu estava internado e fala para minha mãe, de novo, ó mãe, esgotou tudo. Não tem mais o que fazer para ele. Todos os nossos recursos foram totalmente esgotados. Não tem mais o que fazer. Despede dele. Despede do Rafael. Para ele é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. A única alternativa que tem, a única, que a gente ainda não tentou, é pegar a cabeça do seu filho, abrir ela e ver o que tem lá dentro. E todo mundo aqui sabe que essa cirurgia tem sim as suas consequências. Eu poderia ficar vegetando em cima de uma cama. Eu poderia ter várias e várias sequelas. Eu poderia morrer na mesa de cirurgia. Poderia. Mas fazer o quê? Era a única alternativa que tinha. O médico sai, bate a porta, fecha. Minha mãe me conta, porque eu não lembro disso. Ela que me conta. Ela conta que ela olhou para mim e falou assim, Rafa, olha, não fica com medo da cirurgia não. Deus vai dar graça, não fica com medo não. Ela conta que eu olhei para minha mãe, em Ribeirão Preto, com 9 anos de idade, em cima de uma cama. Eu olhei para minha mãe e falei, mamãe, não precisa ficar preocupada por mim não. Se eu morrer, eu sei que eu vou morar com o Papai do Céu. Sabe? Lutas, problemas, dificuldades. De um menino que tinha esperança de um futuro, de um menino que tinha total liberdade, de um menino que tinha todas as possibilidades que hoje você também tem de fazer, eu perdi. Só não perdi a esperança, como eu disse. Os dias se passaram, as semanas se passaram, eu vou acelerar por todo o tempo, tá? Foram se passando até que um dia a cirurgia estava marcada, começou a me preparar para a cirurgia. Dia vem, dia vai, vamos fazer a cirurgia. Até que eu acredito que Deus viu a minha situação. O Senhor, Ele teve misericórdia de mim. Então um dia um médico chegou, a doutora, professora de medicina daquela escola, daquele hospital enorme, doutora Maria Célia. Ela entrou lá dentro e falou, mãe e pai, não vai mais precisar abrir a cabeça do Rafael. Fica tranquilo. Descobrimos o que ele tem. Uma doença muito complicada, porém é muito tratável. A doença que eu peguei é uma doença do fungo do pau podre da árvore, semelhante à doença do pombo. A doença que eu peguei se chama Nereucliptococose. É um nome enorme, um palavrão, bem dizer. É semelhante à doença do pombo. A diferença é até bem simples e clara. A doença do pombo é uma doença que se você pegar, você morre. Você não tem chance de vida. Pegou, morreu. A doença que eu peguei, segundo os médicos, é 10 vezes pior. Pegou, morreu. É a mesma coisa de que você estar vivo, assinar a sua carta de óbito. Essa doença não sabe o que é vida. Essa doença não sabe o que é sobreviver. Você pegou, você morre. E se você não morre pela doença, você morre pelo tratamento, que é semelhante à quimioterapia. E eu olhei naquela situação. Bem, iniciou-se o tratamento, a doença foi se aflorando no meu cérebro, eles começaram a fazer exames. Meu cérebro ficou cheio de sequelas por conta da doença. Tá aqui 2 ressonâncias que eu fiz. A uma, Alexandre, vou mostrar para vocês.
luz. Dá para vocês ver? A maioria dá para todo mundo ver? Aqui foi como ficou meu cérebro. Essas manchas no meu cérebro foram as sequelas que eu tive. O fungo, bem dizer, ele acabou comendo todo o meu cérebro, causando assim lesões. Essas lesões na qual eu tive que arcar com as consequências. E um dia eu estava bem. No outro dia, por conta das sequelas, eu perdi a minha visão e fiquei mal. Eu fui perdendo a visão. Em um dia eu estava bem. No outro dia, por conta desta lástima, dessa ironia do destino, eu acabei perdendo o movimento das minhas pernas e comecei a andar de cadeira de roda. Em um dia eu estava bem. Porém, por conta dessas lesões, eu acabei ficando deitado em cima de uma cama, impossibilitado de andar. Obrigado, Alexandre Calão. Bem, em um dia eu estava bem. No outro dia, de um menino normal, eu passei a ter crises de ausência. Sabe o que é uma crise de ausência? Crise de ausência é diferente da crise convulsiva. Crise convulsiva, você fica se debatendo, a pessoa baba. A crise de ausência, você literalmente fica ausente de si. É como se você fosse um morto-vivo. Quando você tem essas crises, você fica ausente. Você não sabe onde você está, você não sabe o que você fala, você perde toda a noção. Só o coração que fica batendo mesmo. Tive várias, centenas e dezenas delas. Bem, eu fui perdendo a visão, o tratamento iniciou, para acelerar por causa do horário. Graças a Deus, por algo que é inexplicável pela ciência, algo que os médicos não conseguem explicar. O remédio começou a fazer efeito de uma maneira inexplicável. Começou a fazer efeito, nisso eu comecei a ficar melhor. Fui mandado para casa. Só que não tem explicação. Se você hoje for lá no hospital, chegar na doutora Maria Célia, que ela é muito conhecida, a principal doutora daquele hospital, você chegar nela e falar assim, ó, me dá o histórico do Rafael, por favor. Você vai ver e vai ouvir da boca dela, daqueles médicos. Você vai ouvir deles. Rafael é um milagre. Não tem explicação por que aconteceu para ele. Essa doença, ela te dá sequelas. Vocês têm uma noção? Eu não falei isso nas outras, porém, nessa turma eu vou falar. Quando eu saí do hospital, a gente foi conversar com os médicos, a gente com a nossa família. Sabe o que os médicos falaram? Falaram assim, ó, o Rafael ele é tão raro. O Rafael, ele é tão inexplicável o que aconteceu com ele, porque aqui nesse hospital só 3 pessoas pegaram essa doença. E só 3 conseguiram sair com vida. E pior, eles saíram vegetanos, sem andar, sem enxergar, cegos. E hoje, como vocês podem ver, eu ando, consigo falar, tive a limitação da visão, porém estou aqui. A ciência não consegue explicar. Porém, como eu disse, eu sou evangélico, acredito em Deus. Eu tenho uma explicação para isso. Deus teve de misericórdia de mim. Com seu grande amor e o seu grande poder, fez um milagre na minha vida. É o que eu acredito. O que eu nunca deixei de acreditar é ter esperanças em Deus. Só que o legal dessa história, que eu contei para vocês, vem agora. Porque nessas idas e vindas, deixa eu falar uma coisa para você. Perder a visão, rapidinho. Perder a visão não é só perder um dos seus sentidos. Quando você se perde a visão, você se perde muitas coisas. Eu perdi a minha independência. Eu perdi amigos. Pessoas que disseram para mim, estamos juntos, todo o seu lado. Todas elas, meus colegas de escola, quando me viram assim, deficiente visual, cada um deles tiveram nojo de mim. Tiveram repulsa de chegar perto de mim porque eu era deficiente visual. As pessoas começaram a me discriminar, a me inferiorizar, me colocar abaixo de todas elas, porque eu sou anormal, deficiente visual, não sou capaz. Quantas das vezes eu ouvi na boca das pessoas, você não é nada, você não é ninguém, você não vai conseguir, você não vai fazer,
você não vai chegar lá. Ouvi muito isso. Todos os dias quando eu acordo, eu abro os meus olhos. Quando eu não consigo ver o rosto do meu pai, quando eu venho para a escola, eu não consigo ver o rosto da maioria de vocês. Eu enfrento, bem dizer, o meu problema, o meu sofrimento. Porém, todos os dias, eu carrego uma frase comigo que eu nunca vou esquecer. E eu quero que você grave isso, porque eu vou fazer a conclusão aqui. Bem, disse uma sábia mulher chamada Helen Keller. Helen Keller, ela disse assim: jamais, nunca engatilhe quando o impulso for voar. Você jamais deve engatilhar quando o seu impulso é voar. Se você tem alguma expectativa, algum sonho, algo que você almeja, alguma esperança, jamais recue. Não importa a gravidade do seu problema. O problema não foi feito para você cruzar o braço e ficar parado mediante a ele. Não. O problema foi feito para você solucioná-lo. Solucione seu problema. Enfrente ele. Lute com ele. Vença. Ganhe. Supere os seus problemas. Eu não conheço a história de praticamente nenhum de vocês. Não conheço. Porém, algo que eu vou falar para vocês. Todos os dias, as pessoas me discriminam. Todos os dias eu sou inferiorizado pela sociedade, infelizmente. Quantas das vezes as pessoas têm nojo de mim por conta da minha deficiência? Porém, todos os dias, eu carrego comigo algo. Eu não tenho uma deficiência. Eu tenho um mero desafio que eu posso vencer. Pense nisso quando você se deparar com um problema. Você não tem um problema. Você apenas tem um desafio que se pode ser vencido. Se as pessoas disserem para você, o seu problema é impossível. Sabe uma coisa que muitos de vocês já ouviram? Impossível é o nome que o fraco dá para tentar oprimir você. Não dê ouvido à voz da sociedade. Não é aquilo que dizem ao teu respeito que define você. Não. É o que você fala de você. É o que você se autodeduz que define você. Então, pelo amor de Deus, para de dar ouvido para quem não quer o teu bem. Para com isso. Comece a dizer que você consegue, que você pode e que você vai chegar lá. Faça isso. Não dê ouvido à sociedade. Não dê ouvido às pessoas más que querem o seu mal. Pare de escutar elas. E de uma vez por todas, supere e grava e crava o seu nome na história. Seja o melhor. Faça o seu melhor. Seja excelente. Sabe o que é ser excelente? Ser excelente é você fazer a mais do que as pessoas te pedem. Seja excelente. Seja excelente na sua família. Seja um filho excelente. Seja uma irmã excelente. Na sua casa, seja o melhor. Faça o melhor que você puder, dentro das suas condições. Não esqueça disso. Problema, todo mundo tem. Porém, a diferença não é nós temos problemas, porque isso a gente vai ter querendo ou não. Problema todo mundo tem. A diferença é como eu uso meu sofrimento. Se eu usar meu sofrimento por mal, se eu decidir usar meu sofrimento e me revoltar com a vida, se eu decidir acabar jogar a bandeira para cima, descontar minha raiva do meu sofrimento nas outras pessoas, uso ele por mal. Porém, se eu decidir superar ele, vencer ele, aí eu uso meu sofrimento por bem. E se você faz isso, você supera. E claramente você se torna um vencedor. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu queria que cada um de vocês, um dia, pudessem contar para outros o que está escrito ali, ó. Está escrito ali, Rafael, uma história de superação. Que cada um de vocês um dia possa falar isso para alguém. Eu tenho uma história de superação. Eu superei os meus males. Certinho? Eu agradeço todos vocês que prestaram atenção até agora. Agradeço todos eles aqui que me ajudaram. Dona Maurícia, a todos os professores, a todos vocês, muito obrigado.